Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulos 32 e 33. Lembrando que a versão que usamos é a Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então, capítulo 32. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no 10º ano de Zedequias, rei de Judá, no 18º ano de Nabucodonosor. Ora, neste tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, que havia encerrado, dizendo: Por que profetizas tu o que o Senhor disse, que entregaria essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomaria? Que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeus, mas infalivelmente entregaria nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falaria boca a boca, e o veria face a face. E ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria, até que o Senhor se lembrasse dele, como este disse: E ainda que pelejasses contra os caldeus, não sereis bem-sucedidos? Disse, pois, Jeremias: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Eis que Hananel, filho de teu tio Salum, virá a ti, dizendo: Compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a minha palavra do Senhor. Hananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e disse: Compra agora o campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse de resgate. Compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Eu comprei, pois, de Hananel, filho do meu tio, ou seja, primo dele, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei-a de testemunha e pesei o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto selada, segundo mandam a lei dos estatutos, como a cópia aberta, e dei a Baruque, filho de Nérias, filho de Maceias, na presença de Hananel, filho de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma essa escritura da compra, tanto selada como aberta, e mete-a num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nérias, orei ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra, e todo o teu poder, e o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia com os milhares, e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras, pois tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como a outros homens. E tu fizestes um nome para o qual tu tens nesse dia. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grande espanto, e lhes deste essa terra com o juramento que prometeste aos pais, terra que emana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. E de tudo que lhes mandastes que fizesse, nada fizeram, pelo que trouxeste sobre eles este grande mal. Eis aqui as trincheiras que já atinge a cidade para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome, pela peste. O que disseste aconteceu. Tu mesmo vês, contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste: compra um campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Porquanto, assim diz o Senhor, eis que entrega essa cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo nessa cidade, queimarão as casas sobre cujos terraços queimam incenso a Baal, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram
fizeram senão mal perante mim desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as suas más obras, diz o Senhor, porque para minha ira e para o meu furor me tem sido essa cidade, desde o dia que se edificaram até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença, por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel, os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, viraram-se as costas, não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos, nem receberam minha advertência, antes puseram as suas abominações na casa, e que se chama pelo meu nome, para me profanarem. Edificaram alto de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para queimarem os seus filhos e suas filhas a Moloque, que eu nunca lhes ordenei, nem passou pela minha mente que fizessem tal abominação, para fazerem pecar Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual vós dizeis, está já entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome, pela peste. Eis que os congregarei de todas as terras, para onde lancei da minha ira, no meu furor e na minha grande indignação, tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que nele habite seguramente, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um só coração, a um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem dos seus filhos. Farei com ele uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e farei o bem, plantá-los-ei firmemente na terra, de todo o coração e de toda a minha alma, porque assim diz o Senhor, como fiz vir sobre este povo esse grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes tenho prometido. Comprar-se-ão campos nessa terra, da qual vós dizeis está deserta, sem homens e sem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e lavrarão as escrituras, e as fecharão com selos, e chamarão as testemunhas da terra de Benjamim, como contornos de Jerusalém, na cidade de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies, na cidade do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Então aqui o juízo seria iminente, mas também o Senhor tem uma promessa de restauração, tá? Culminando aqui na nova aliança também, mais uma vez repetindo, a nova aliança em Cristo Jesus. Capítulo 33. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, na segunda vez, estando ele encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz todas essas coisas, o Senhor que forma para estabelecer, o Senhor é o seu nome, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade, das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada, quando eu der a peleja contra os caldeus, para que eu a encha de cadáveres de homens, feridos por minha ira e meu furor, porquanto dessa cidade escondi o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Eis que trarei sobre ela saúde, cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança, restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhes faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz do júbilo e a alegria da voz do noivo e da noiva e a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Dos que trazem ofertas e ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, disse o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda que neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e na cidade de Jerusalém, ainda passarão rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor.
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi sobre a casa de Israel e sobre a casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar de Davi um renovo de justiça. Ele executará o juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e ela será chamada o Senhor justiça nossa, porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocaustos, queime ofertas de manjares e faça sacrifício todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com um dia, na minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite no seu tempo, perder-se-ás também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho e reine no trono, como também com os levitas e sacerdotes, os meus ministros. Como não se pode contar os exércitos do céu, nem medir a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, o meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não atentas para o que diz este povo, as duas famílias que o Senhor elegeu, agora as rejeitou? Assim desprezaram meu povo, desprezaram a meu povo, e aos seus olhos já não é povo. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas no céu e na terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome a sua descendência, que domine sobre a descendência de Abraão, que domine a descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó, porque lhes restaurarei a sorte deles e deles me apiedarei. Então aqui, meus irmãos, no capítulo 33 fica claro uma promessa de restauração, e Deus está validando a sua palavra, né? Entendeu? Que ele, apesar de toda essa turbulência, voltará a ter dias normais, voltará a ter dias de paz, de restauração, e culmina aqui, né, no capítulo 33 com a promessa messiânica mais uma vez citada aqui, né? O renovo de Davi, o Senhor, justiça nossa. Amém? Obrigado, irmãos, por ter assistido mais esse vídeo. A gente pede aos irmãos que deixem o seu like aí para o que o YouTube considera o conteúdo relevante. Que os irmãos possam se inscrever e nos seguir nas redes sociais, no YouTube, e também compartilhar esse vídeo para que nos seus grupos, nos seus contatos, para que mais pessoas sejam alcançadas. E, em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.